As contas do governo do estado no ano de 2015 foram aprovadas pelo TCE, mas com algumas ressalvas. Atenção, é importante para você como população saber. Um relator pediu auditoria em 6 secretarias estaduais. Veja agora na reportagem de Caio Alex. O parecer prévio foi aprovado por unanimidade, mas com ressalvas às contas de 2015. O relatório destaca os impactos da queda do preço do petróleo na economia do estado, mas não livra o governo do Rio de possíveis erros de gestão, como os excessos de isenções fiscais e gastos sem resultado prático nas áreas de transporte, educação, saúde, meio ambiente, fazenda e segurança pública. Em relação à segurança, o TCE fala de necessidade de isenção na Secretaria de Segurança sobre todos os gastos nas unidades de polícia pacificadora do estado. O relatório cita um aumento de quase 100% no investimento em 5 anos, mas com resultados considerados fracos. O Tribunal de Contas vai fazer auditorias nesses setores para determinar se os gestores podem ser responsabilizados por gastos supostamente irregulares. A previsão é de que o resultado saia em 6 meses e o parecer técnico vai ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que poderá aprovar ou não as contas do governador Luiz Fernando Pezão. Se as contas do governador forem rejeitadas pela Assembleia Legislativa, ele ficará inelegível por 8 anos. Na página 22 do relatório, uma surpresa. O ICMS recolhido sobre petróleo e derivados aumentou quase 30%. Ou seja, apesar do governo culpar a queda do preço do petróleo por quase todos os males do Estado, o faturamento com os tributos desse setor aumentou e muito. Em compensação, as receitas com o ICMS de bebidas, setor que recebeu isenção fiscal para cervejarias, encolheu quase 20%. Já nas contas deste ano, o governo também poderá enfrentar problemas. Se as contas de gestão do governador forem rejeitadas pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia Legislativa, ele poderá estar cometendo crime de responsabilidade. E daí poderá ser gerado um processo de impeachment. Olha só, a Casa Civil acaba de informar, que responde pelo Estado, que é muito importante essas ressalvas para que se faça o quê? A conta de 2016, melhora na gestão do dinheiro para esse ano. Enfim, para explicar melhor, está por telefone Jonas Lopes, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado. Jonas, boa tarde para você. Me ouve? Sim, te ouço. Muito bem. Jonas, a pergunta que eu te faço é a seguinte, para a gente entender melhor, passou a conta, mas teve ressalva, e passou raspando, se eu não me engano, com 5, né? O que representa essa ressalva? Para a gente que é população, teve muito dinheiro que colheram da gente com imposto, mas não efetivamente, na prática, retornou em serviço para a gente, é isso? Boa tarde. Boa tarde, é mais ou menos por aí. O Tribunal de Contas do Estado apreciou a gestão macro, ou seja, se o Poder Executivo cumpriu os índices constitucionais, e aí partimos para as áreas específicas. Por isso, esse monte de determinações, esse monte de auditorias que vamos realizar. Porque às vezes a população não entende que o Estado está atravessando uma crise muito grande e teve suas contas aprovadas. A primeira coisa é que se refere ao ano de 2015, quando ainda o Estado não se encontrava na situação que se encontra hoje. Segundo, o que a gente viu e decidiu foi a questão macro da gestão. Como eu disse, se foram respeitados os índices constitucionais e legais. Olha só, Jonas, mas daí não fica mais ainda a gente ficar com uma ressalva muito maior, já que você disse que o Estado não estava nessa situação que está hoje. Se houve uma ressalva e se houve não uma aprovação direta, como se fosse um aluno estrelado, e sim um aluno problemático, a gestão do Estado, não se faz uma ressalva muito maior de como esse dinheiro foi empregado nessa auditoria? Dá para saber? Olha só, o que nós percebemos que em alguns setores o recurso público foi mal aplicado. O tribunal verifica muito hoje a qualidade do gasto público. Como, por exemplo, eu ouvi na reportagem,
se falar do incremento de mais de 100% na área de segurança pública, sem que a população perceba a melhora na segurança pública. Por exemplo, o gasto com as organizações sociais na área de saúde, que foi muito grande, sem que a população sinta melhoria no atendimento ao serviço público de saúde. Essa é a questão que nós vamos avaliar agora nessas auditorias. Vamos supor que nessas auditorias vocês encontrem algo que meramente se mostre que foi um dinheiro muito mal aplicado, para não falar de forma irresponsável. O que acontece? Uma punição grave ao gestor que aplicou mal o recurso público. No caso, o governador. Também pode chegar até ele, mas num primeiro passo no secretário que está à frente da pasta. Agora, a gente se pergunta muito, é claro que a gente sabe da crise, a gente bate muito nisso. Só que a gente já ouviu vários especialistas aqui e que não é só uma questão de arrecadação de petróleo. A gente tem um imposto muito de arrecadação. O que não dá para entender é isenção para determinadas áreas, como a questão de bebidas. Como que a gente pode imaginar? É uma crise não só pela falta do dinheiro, mas também por uma gestão errada, não é, Jonas? Foi o que eu disse ontem. A Secretaria de Estado de Fazenda precisa ser Secretaria de Estado de Fazenda com política fazendária. Não é apenas uma Secretaria de Arrecadação que visa só arrecadar para pagar o funcionário. Precisa ter um programa de fiscalização eficiente, não é? Cobrar dos maiores devedores do Estado. Nós temos aí a Globex, a Petrobras, que é a maior devedora de ICMS do Estado, mais de 2,5 bilhões de reais. Então, tem que descruzar os braços e tem que trabalhar. Agora, Jonas, uma última pergunta para a gente entender melhor. Se o Estado tivesse tido um planejamento, mirado lá na frente, porque economista, especialista sabia que ia dar merreca, se não ficasse com essa mania de grandeza e ostentação, isso e tudo mais, daria para ter evitado esse rombo maior, com gente não sendo paga, com policial desmotivado, daria para ter evitado? Eu não tenho a menor dúvida. Já se vislumbrava no cenário futuro a queda, por exemplo, do petróleo. Não se imaginaria que cairia de 110 para 30 dólares o barril. Mas o horizonte já era sombrio. E não fosse a irresponsabilidade, que me permita, com todo respeito ao Poder Executivo, de gastos desordenados quando o dinheiro entrava fácil, não se chegaria a esse limite. Como, por exemplo, em 2014, às vésperas da eleição, foi concedido um tanto de aumento a várias categorias que agora o Estado está tendo que pagar e se reflete agora nesse arroxo. É isso aí. Muito obrigada, Jonas Lopes, presidente do Tribunal de Contas do Estado, pelas informações. Precisa ter respeito não, Jonas. É irresponsabilidade, porque o dinheiro é nosso, usaram mal. Coisa de gestão, de se mostrar ostentação, de reformar Maracanã, de isso e aquilo. Fora os desvios que acontecem por aí, que a gente fala mesmo. Fora tudo que já se pega e se mostra como se vai fazer o Estado. Plano de propaganda para governo que passou, que está aí, seja o que for, mas meramente para a população continua ainda em fila de hospital, continua sem remédio, enquanto lá tinha um estoque de remédio que encontraram lá, continua sem caderno, continua sem tudo, enquanto tem caderno em depósito, entendeu? É falta de gestão. A gente está elegendo lá na urna gente sem competência, para não dizer sem caráter.